Você acorda cansado, mesmo depois de dormir a noite inteira? E já percebeu como algumas pessoas passam dos 40 parecendo perder a energia de repente? Como se o corpo desligasse aos poucos? Tem gente culpando a idade, outros culpam o estresse. Mas existe uma deficiência silenciosa que pode estar drenando sua força todos os dias. E o pior, muitos descobrem tarde demais. Em instantes, te mostro o sintoma estranho nos pés, que pode ser um alerta perigoso da falta de vitamina B12. Depois dos 40 anos, o corpo muda. O metabolismo desacelera, a digestão muda e a absorção de nutrientes também. É aqui que começa o problema. A vitamina B12 é essencial para o cérebro, para os nervos e para o sangue. Sem ela, o corpo começa a falhar em silêncio. Primeiro vem o cansaço, depois a mente lenta. A memória começa a escapar. Pacientes descrevem assim: minha cabeça parecia coberta por neblina. E o mais assustador, muita gente acha isso normal da idade. Não é. Seu corpo não foi feito para viver sem energia. Daqui a pouco te conto o erro comum no café da manhã que piora ainda mais a falta de B12 depois dos 40 anos. Agora imagine isso. Você sobe uma escada pequena e já sente as pernas pesadas. Vai ao mercado e precisa parar para respirar. Acorda sem disposição. O dia mal começou. Isso acontece porque a vitamina B12 participa da produção das células do sangue. Sem ela, menos oxigênio chega aos tecidos. O corpo inteiro sofre. O cérebro sofre. O coração sofre. Os músculos sofrem. E existe outro detalhe perigoso. A deficiência pode começar anos antes dos exames acusarem algo grave. Enquanto isso, os nervos continuam sendo afetados. É por isso que alguns sinais aparecem devagar. Formigamento nos pés, choques nas pernas, dormência nas mãos, sensação de queimar, como se os nervos estivessem morrendo aos poucos. Em instantes eu te mostro o grupo de pessoas que mais sofre com isso, e talvez você esteja nele. Mas antes, existe um sintoma emocional que quase ninguém relaciona à vitamina B12. Mudanças de humor, irritação, tristeza sem motivo claro, falta de motivação. A pessoa começa a perder a vontade até das coisas que gostava. E sabe o que acontece? Ela pensa que é apenas cansaço mental. Mas o cérebro depende da vitamina B12 para funcionar corretamente. Sem ela, tudo desacelera. A concentração cai. A memória falha. Palavras somem no meio da frase. Nomes simples desaparecem da cabeça. E isso assusta, principalmente depois dos 40. Agora preste atenção nisso. Muitas pessoas tomam remédio para gastrite ou refluxo durante anos e nem imaginam que esses medicamentos podem reduzir a absorção da vitamina B12. O ácido do estômago diminui, a absorção piora e o corpo entra em deficiência silenciosa. O mesmo acontece com quem usa metformina para diabetes e com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Esses grupos precisam de atenção redobrada. Daqui a pouco te conto o exame simples que pode revelar se sua energia está desaparecendo por falta de B12. Existe ainda outro problema. Mesmo pessoas que comem carne podem ter deficiência, porque não basta consumir, o corpo precisa absorver. E depois dos 40 anos isso muda bastante. O intestino muda, o estômago muda, a produção de enzimas muda. Tudo fica mais difícil. É por isso que tantas pessoas dizem: eu me alimento bem, mas continuo sem força. Agora vem o sinal que muita gente ignora. Tontura ao levantar rápido, desequilíbrio, medo de cair, tropeços frequentes. Isso pode acontecer porque os nervos responsáveis pelo equilíbrio começam a sofrer. E quanto mais tempo passa, maior o risco de danos permanentes. Sim, algumas alterações neurológicas podem demorar muito para melhorar quando a deficiência fica grave. Por isso não vale ignorar sinais. Rapidinho, conteúdo educativo. Sempre fale com seu médico. Agora deixa eu te mostrar algo impressionante. Existem pessoas vivendo anos com deficiência de vitamina B12 sem saber. Anos. Elas fazem exames básicos,
Tudo parece quase normal, mas os sintomas continuam piorando, porque nem sempre o valor mínimo do exame significa que o corpo está saudável. Muitos especialistas observam sintomas junto dos exames, não apenas o número no papel. E aqui entra uma dúvida comum. Qual alimento tem mais vitamina B12? Os principais são carnes vermelhas, fígado, peixes, ovos, leite e derivados. Mas existe um detalhe importante. Idosos podem comer esses alimentos todos os dias e ainda assim apresentar deficiência, porque o problema pode estar na absorção, não na alimentação. E sabe o que muita gente faz? Compra suplementos por conta própria, sem investigar a causa. Isso é perigoso, porque alguns sintomas podem ter outras origens importantes. Por isso, a avaliação médica faz diferença. Agora, atenção a esse sinal estranho. A língua pode mudar. Ela fica lisa, sensível, avermelhada, ardendo. Algumas pessoas sentem dificuldade até para comer alimentos quentes. E quase ninguém imagina a ligação com vitamina B12. Outro sintoma assustador é a sensação de choque elétrico pelo corpo, principalmente nas pernas, ou uma sensação constante de agulhadas. Isso acontece porque os nervos começam a perder proteção. Imagine fios elétricos desencapados. É assim que muitos médicos explicam o problema. Daqui a pouco te conto por que pessoas acima de 60 anos precisam prestar ainda mais atenção nisso. Mas antes, existe algo muito comum depois dos 40. A pessoa começa a depender de café. Muito café. Acorda cansada. Toma café. Depois mais café. Mais açúcar. Mais estimulantes. Só que isso mascara o problema. Não resolve a causa. O corpo continua sem combustível real. E existe uma consequência perigosa. A deficiência de B12 pode causar anemia. Com isso, o coração trabalha mais. A fadiga aumenta. A disposição desaparece. Até pequenas tarefas cansam. Algumas pessoas param de caminhar, param de sair, param de viver normalmente. Tudo porque o corpo perdeu energia aos poucos. Agora imagine isso acontecendo silenciosamente por anos. Sem dor forte, sem febre, sem um grande alerta. É exatamente assim que muitas deficiências aparecem. Em silêncio. E sabe quem sofre bastante? Pessoas acima dos 60 anos. Porque o envelhecimento reduz naturalmente a absorção da vitamina. Além disso, muitos usam medicamentos contínuos. E vários já possuem problemas digestivos. O risco aumenta muito. Por isso, médicos frequentemente acompanham esses níveis em idosos, principalmente quando surgem esquecimentos frequentes, fraqueza, desequilíbrio, confusão mental. Agora vem uma parte importante. A vitamina B12 também participa da proteção cerebral. E alguns estudos associam deficiência prolongada com piora cognitiva. Por isso, memória fraca nunca deve ser ignorada, principalmente quando aparece junto de cansaço e formigamentos. Em instantes, eu te mostro os exames que costumam ser pedidos para investigar isso corretamente. Mas antes, preciso falar de um erro grave. Tem gente sentindo sintomas claros e ouvindo frases como: "Isso é normal da idade." Não aceite isso sem investigar. Seu corpo muda com o tempo, mas perder totalmente a energia não é normal. Viver cansado não é normal. Sentir choques nas pernas não é normal. Esquecer tudo o tempo inteiro não é normal. Seu corpo fala. O problema é que muita gente escuta tarde demais. Agora, atenção. Os exames mais conhecidos são os níveis sanguíneos de vitamina B12, mas em alguns casos, os médicos também avaliam homocisteína e ácido metilmalônico. Esses exames ajudam quando existem sintomas fortes, mesmo com níveis aparentemente normais, especialmente em pessoas acima dos 40 anos. E aqui está outra informação importante. Nem sempre os sintomas aparecem juntos. Algumas pessoas têm apenas cansaço, outras apenas dormência, outras apresentam dificuldade de concentração. Por isso o quadro pode confundir, e muita gente passa anos sem resposta. Agora pense nisso. Seu cérebro funciona usando energia o tempo inteiro.
Seu sistema nervoso trabalha sem parar. Seu coração também. Sem vitamina B12 suficiente, o corpo inteiro perde desempenho. É como tentar dirigir um carro sem combustível. Mais cedo ou mais tarde ele para. Daqui a pouco te conto o que costuma melhorar primeiro quando a deficiência é tratada cedo. Mas antes, existe uma sensação relatada por muitos pacientes. Meu corpo parecia desligado, sem ânimo, sem clareza, sem força. Alguns evitam encontros, outros evitam caminhadas. Até atividades simples viram peso. Isso afeta autoestima, relacionamentos, qualidade de vida. E o pior é que muita gente acredita que não existe solução. Existe. Quanto antes investigar, melhor. Agora vem a boa notícia. Quando a deficiência é descoberta cedo, muitos sintomas podem melhorar bastante. A energia costuma melhorar. A disposição muda. A mente fica mais clara. Algumas pessoas relatam melhora até no humor e no foco. Mas existe uma condição: não esperar demais. Porque nervos lesionados por muito tempo podem levar mais tempo para recuperar. É por isso que a atenção aos sinais importa tanto. Agora, presta atenção no que costuma melhorar primeiro. Muitas pessoas relatam mais disposição nas primeiras semanas de tratamento orientado. Outras percebem melhora da concentração, do cansaço, da sensação de fraqueza. Mas cada caso é diferente. Por isso, o acompanhamento médico faz toda a diferença. E aqui está algo importante. Não adianta apenas suplementar sem descobrir a causa. O problema pode ser alimentação, absorção, medicamentos, problemas intestinais ou alterações do estômago. Tudo isso precisa ser avaliado. No final, revela o hábito simples que pode ajudar você a prestar mais atenção aos sinais do próprio corpo depois dos 40 anos. Agora imagine descobrir cedo, antes dos nervos sofrerem mais, antes do corpo perder ainda mais energia, antes da memória piorar. É exatamente isso que informação faz. Ela dá tempo. Tempo para agir. Tempo para investigar. Tempo para cuidar da saúde. E sabe o que mais assusta? Muita gente só procura ajuda quando já está exausta. Quando o corpo praticamente implora por socorro. Não espere chegar nesse ponto. Seu corpo sempre dá sinais. Sempre. A questão é perceber. Agora aqui vai um hábito simples. Observe como você acorda. Seu corpo desperta descansado? Ou parece derrotado logo cedo? Observe seus pés, suas mãos, seu equilíbrio, sua memória. Pequenos sinais repetidos importam, principalmente depois dos 40 anos. Porque quanto antes algo é identificado, maior a chance de recuperação. E agora eu quero saber de você. Você sente mais cansaço, formigamento ou esquecimentos frequentes? Escreve aqui nos comentários e envie esse vídeo para alguém acima dos 40 anos. Talvez essa pessoa esteja sofrendo em silêncio, sem imaginar que a vitamina B12 pode estar por trás disso.